Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna e esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. Oron pergunta para a Fifi onde Neva está. A Fifi pergunta para Oron se ele vai mesmo confrontar a sua mãe assim. Oron então diz para a Fifi que pelo jeito ela não vai lhe contar nada. Nesse momento, Oron fica muito chateado e diz para a Fifi que depois de todos esses erros que ela cometeu ao longo desses anos, ela ainda não aprendeu a lição e acabou cometendo outro erro ainda maior. Oron então diz para a Fifi que espera que ela se arrependa do que fez. Oron sai do quarto e encontra com Ira no corredor. Ira pergunta para Oron se isso realmente é verdade. Oron então diz para Ira que tudo se trata da família e do sobrenome deles e que em relação a isso, ele não subestima o que sua mãe pode fazer. Oron então percebe que Ira está assustada e coloca as mãos sobre seus braços e diz para Ira que esses eventos têm desgastado muito ela. Ele então pede para que Ira não fique pensando mais nisso. Ira então pede para que Oron a leve a um lugar e pede para que Oron, por favor, não lhe diga não. Nursa dá as boas-vindas ao oficial da justiça e a convida para se sentar. E diz para o oficial que precisa colocar Nefes na cama, mas que enquanto isso, Kenna pode preparar alguma coisa para ela beber. A oficial da justiça agradece Nursa e diz para Nursa que não está com pressa e que ela pode cuidar de Nefes, pois ela espera. Nursa e Kenna levam Nefes para a cama e começam a cuidar da menina. Enquanto isso, a oficial da justiça começa a observar o escritório de Kenna e acaba vendo uma foto de Kenna e Nefes que está em cima da mesa de Kenna. Kenna pergunta para Nefes se ela se sente melhor. Nefes responde que sim, pois Nursa lhe deu água com limão e depois tentou abaixar a febre dela com panos úmidos. Enquanto isso, Nursa está medindo a febre da menina e Kenna a observa com um olhar doce. A oficial da justiça começa a observar eles pela fresta da porta. Nesse momento, Kenna está perguntando para Nefes se ela gostaria de ir a uma peça de teatro que estreou na cidade depois que ela melhorar. Nefes pergunta se eles realmente podem ir. Nursa responde que sim e diz para Nefes que lá vai ter pipoca e refrigerante. Nefes pergunta se ela também pode comer chocolate. Kenna responde que ela pode comer o que quiser assim que melhorar. Nesse momento, o termômetro apita e eles veem que a febre de Nefes baixou. Eles então decidem ao mesmo tempo dar um beijo na testa de Nefes e acabam ficando bem próximos um do outro. Nefes então diz para eles que cada um pode beijar um lado de seu rosto. A Fifi diz para o Sr. Iafix que Oron descobriu tudo, mas que ele ainda não tem provas, pois se tivesse já teria terminado com tudo isso. A Fifi então diz para o Sr. Iafix que eles não podem ter o mínimo sequer de falhas no plano. Sr. Iafix pede para que a Fifi não se preocupe com isso. A Fifi manda a Sr. Iafix ficar alerta o tempo todo, pois Oron, a partir de agora, não estará apenas observando os passos dela, mas os dele também. Ira leva Oron aonde Neva e ela foram atacadas. Oron pergunta para Ira por que ela quis ir para aquele lugar. Ira responde que pensou que se viesse àquele lugar, talvez ela pudesse se lembrar de alguma coisa. Oron responde que não e diz para Ira que não vai deixar ela passar por aquele trauma novamente e chama a Ira para ir embora. Ira diz para Oron que quer ajudar e que ela pode se lembrar de alguma coisa que o ajude a chegar no sequestrador de Neva. E diz para Oron que ficar esperando sem tentar ajudar de alguma forma a deixa ainda mais triste. Ira diz para Oron que quer que Neva seja encontrada o mais rápido possível, pois dessa forma ficará claro que ele foi falsamente acusado. Oron responde ok, mas diz para Ira que tem uma condição e que se ela se sentir mal em algum momento, eles vão ir embora imediatamente. Ira concorda com a proposta de Oron. Ira então começa a andar pela rua tentando se lembrar de alguma coisa que possa ajudar Oron a achar Nevak. Ira diz para Oron que ela e Neva estavam andando pela rua quando alguém do ateliê de noiva a ligou dizendo que haveria um atraso na prova dos vestidos e que então Neva a convidou para tomar um café com ela em um café bem próximo dali. E que nesse momento Neva lhe diz que contaria sobre a infância dele. Oron então diz para Ira que ela deve estar curiosa para saber como foi a infância dele. Ira faz sinal positivo com a cabeça. Oron então diz para Ira que quando tudo isso acabar, ela pode lembrá-lo desse assunto e que ele lhe contará tudo o que ela quer saber em primeira mão. Ira diz para Oron que ficará muito feliz em saber coisas novas sobre ele. Oron coloca as mãos nos braços de Ira e diz para Ira
que está pronto para fazer qualquer coisa que lhe faça feliz, e diz para Ira que não vai tolerar que nada a machuque. Oram então diz para Ira que as câmeras de segurança filmaram um carro branco seguindo elas naquela rua, e que depois elas viraram à esquerda, e que a partir dali nada foi registrado, pois naquela rua não há câmeras. Ira então continua andando para ver se consegue se lembrar de alguma coisa. Ira diz para Oron que naquele local ela ligou para avisá-lo que a prova do vestido atrasaria, e que na ocasião Neva disse para ela que não faria mal nenhum deixar os homens esperando um pouco e que certos caprichos mantêm um relacionamento ativo. Oron pergunta para Ira o que ela respondeu a Neva sobre isso. Ira então começa a se lembrar do que disse a Neva. Na ocasião, Ira disse que isso não fazia sentido para ela, pois ela e Oron não precisavam de nenhuma tática no relacionamento deles. Mas Ira não conta isso para Oron e apenas diz que não deu uma resposta exata para Neva. Ira então chama Oron para continuar com a investigação. Oron então pega na mão de Ira e diz para Ira que ela não precisa continuar fazendo isso, e diz para Ira que não quer que ela se canse ao lembrar de tudo, pois a memória dela foi recuperada há pouco tempo, e que ele não quer que ela fique se esforçando demais. Mas Ira continua andando pela rua, tentando se lembrar de alguma coisa. Ira então diz para Oron que foi exatamente naquele local que ela desmaiou. Oron percebe que Ira está ficando ainda mais assustada e diz para Ira que isso já é o suficiente e chama Ira para ir embora. Mas Ira pede para que Oron a deixe fazer isso. Ira então diz para Oron que o carro que ele mencionou, que apareceu nas filmagens, estava estacionado ali. Ira aponta para Oron o local onde o carro estava, quando ela passou por lá com Neva. Ira então diz para Oron que tinha um homem no carro, mas que não dava para ver o rosto dele, e que depois que elas passaram por ele, ela sentiu uma forte dor no pescoço. Ira então começa a se lembrar do que aconteceu. Ela se lembra que viu Neva sendo arrastada, e se lembra de ter visto o carro, e que na porta do carro havia uma marca, uma espécie de logotipo desenhada. Ira volta de seus pensamentos e diz para Oron que se lembrou de uma coisa, e que havia um símbolo na porta do carro. Ira começa a se lembrar das letras do símbolo, e pede para que Oron lhe dê papel e caneta. Oron diz para Ira que ele tem papel e caneta no carro. Eles então vão em direção ao carro de Oron. Ira desenha o símbolo e mostra para Oron, e pergunta para Oron o que será que aquilo significa. Oron então começa a pensar no que aquilo pode significar. Ele então diz para Ira ao criar-te. Ira então diz para Oron, transportes ao criar-te. Oron imediatamente pega seu celular e liga para Yavuz e manda ele pesquisar se existe uma empresa de transportes chamada ao criar-te. E se tiver, manda ele pesquisar todas as informações sobre aquela empresa, pois o carro que sequestrou Neva estava com esse logotipo. Ira sorri, pois ficou feliz de ter ajudado. E já podemos colocar Ira no lugar de Yavuz, que até agora não fez nada na série para ajudar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.